Bem-vindos à quarta edição da Academy Open Week, uma iniciativa da Autónoma Academy, Escola de Pós-Graduações da Universidade Autónoma de Lisboa. São 5 dias, 10 webinars, com inícios às 18h30 e às 19h30. Começamos com o webinar Dominar o Poder dos Dados e Criar Oportunidades, onde vamos descobrir como transformar dados em decisões estratégicas e em oportunidades de sucesso. Para isso, contamos com um painel de luxo que nos vai falar sobre esta temática. Agradeço ao professor António Cabeças, coordenador e docente do nosso MBA em Data Science, que apresenta os nossos convidados. Professor, palavra sua. Obrigado. Então, muito boa tarde a todos os presentes. É com enorme prazer que estamos aqui no webinar da Open Week da Autónoma Academy 2025, com este tema interessante, dominar o poder dos dados e criar oportunidades. Só para me introduzir, possivelmente alguns de vós não me conhecerão, o meu nome é António Cabeças, sou doutorado em Economia, mestre em Gestão e licenciado em Engenharia de Sistemas. Atualmente sou professor associado e investigador na Universidade Autónoma de Lisboa e também investigador convidado na Universidade da Extremadura, em Espanha, e, como disse o André, sou o coordenador do MBA Data Science da Autónoma Academy. Agradecemos por estarem aqui presentes, seja por curiosidade, por interesse profissional ou mesmo por quererem dar um novo rumo à vossa carreira na área do Data Science. E a vossa presença aqui confirma que reconhecem o valor que os dados têm no mundo em que vivemos atualmente, sabendo que hoje não são apenas números, mas sim insights, estratégias, decisões, e quem os sabe interpretar, os dados, terá melhores condições para conseguir liderar. E é por isso que vimos aqui falar hoje em Data Science, pois estamos a assistir a uma transformação profunda, em plena revolução digital, com um forte impacto no mercado de trabalho e na forma como as organizações operam. Seja no setor financeiro, na saúde, no direito, na indústria, no retalho ou na administração pública, quem domina os dados ganha uma clara vantagem competitiva. E não é só tecnologia. É importante saber cruzar análise com pensamento estratégico, transformar informação bruta em decisões inteligentes e antecipar tendências, prever comportamentos e, obviamente, gerar valor. E neste contexto, o Data Science deixou de ser uma especialidade para poucos e passou a ser uma competência transversal e essencial. Foi a pensar neste novo contexto que criamos o MBA Data Science da Autónoma Academy, que este ano iniciará a sua terceira edição. E este curso, permitam-me falar um pouco no curso, tem um programa completo e atual, desenhado para quem quer adquirir ou aprofundar competências em Big Data, análise e visualização de dados, inteligência artificial e machine learning, incluindo a utilização de ferramentas como SQL, Python, R e Power BI, entre outras, e aprender a aplicar as ferramentas em problemas reais e, acima de tudo, ajudar a transformar as vossas carreiras e perspectivas profissionais neste âmbito. Portanto, este MBA combina uma formação teórica sólida com os fundamentos necessários para a ciência de dados, com uma abordagem muito prática, com projetos reais, simulações, modelos preditivos e desafios, realçando que o corpo docente do MBA Data Science é formado por profissionais e académicos com muita experiência no terreno, que hoje alguns vão aqui conhecer. Assim, o MBA apresenta-se com um programa pensado para profissionais de diversas áreas, como gestão, engenharia, economia, IT, marketing, saúde, direito e outras áreas, para quem quer aprender e analisar, interpretar e comunicar com dados e para quem deseja fazer uma transição de carreira ou evoluir no seu cargo atual. Julgo que o que une todos os nossos participantes aqui será a vontade de ir mais longe e liderar na era da informação. Vou passar então a apresentar os nossos oradores de hoje, e a primeira oradora será a professora Inês Almeida, que é docente do MBA em Data Science da Autónoma Academy e professora auxiliar convidada do Departamento de Engenharia Informática da Universidade Autónoma de Lisboa desde 2020, onde se licenciou em Engenharia Informática e concluiu o mestrado em Engenharia Informática e Telecomunicações. Foi distinguida com 4 bolsas de mérito a estudantes de instituições de ensino superior pela Direção-Geral do Ensino Superior, a DGES, em 2018, 2019, 2020 e 2021. Atualmente está a concluir o doutoramento em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa. O nosso segundo orador é o professor Lécio Cruvinel,
que é doutorado em Engenharia Informática pelo Instituto Superior Técnico e docente na Universidade Autónoma de Lisboa, onde coordena a licenciatura em Engenharia Informática e leciona no mestrado em Engenharia Informática e Telecomunicações. É docente do MBA Data Science da Autónoma Academy e tem mais de 40 anos de experiência nas áreas de computação, bases de dados e formação técnica. Desenvolveu uma carreira como analista, formador, consultor em Portugal e no Brasil, e os seus interesses de investigação centram-se na ética e impacto da inteligência artificial na educação e na pesquisa científica. O último orador que fechará, digamos, esta sessão de apresentações será o professor Sérgio Ferreira, que é licenciado em Engenharia pelo Instituto Superior Técnico, mestre em Engenharia pela University of Glasgow e MBA and Master in Business Logistics pelo INDEG Business School, ISCTE. Tem mais de 20 anos de experiência na gestão e direção de negócios e de projetos nas áreas digitais em várias indústrias, banca, seguros, retalho, telecomunicações e setor público, e atualmente é partner da Ernst & Young Consulting e é também Artificial Intelligence Leader. É professor convidado na Porto Business School, Digital MBA e Human Centered Business. Professor também na Universidade Autónoma de Lisboa de Inteligência Artificial e Sistemas de Apoio à Decisão. Anteriormente desempenhou vários cargos de direção na Microsoft e na Samsung, tendo sido professor convidado no Instituto Superior Técnico. E, obviamente, no final destas 3 apresentações que vão assistir, vamos ter um espaço para perguntas e respostas, onde nos propomos esclarecer todas as dúvidas que possam ter sobre este tema. Estejam à vontade para nos colocar questões, nós estamos aqui para responder às vossas dúvidas e satisfazer, digamos, os vossos interesses sobre esta matéria. Passo então a palavra à professora Inês Almeida, que vai fazer a primeira apresentação. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, em primeiro lugar. Ora, vamos lá, isso. Confirem só se está tudo ok, conseguem ver? Está perfeito. Sim. Ótimo. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Sou Inês Almeida, sou docente do MBA nas disciplinas de Programação Python e Inteligência Artificial e, para dominar os dados, a meu ver, é preciso aqui também falar um pouco sobre a programação, que é aqui a minha área. Por isso, hoje trago-vos uma pergunta que recebo quase praticamente todos os dias e que suscita aqui muita curiosidade, que é a seguinte: será que vale a pena aprender a programar na era que vivemos hoje, numa era de inteligência artificial? É que a verdade é que com ferramentas como o ChatGPT, o Copilot, Cloud, Manus e entre outras, muitos programadores começam a perguntar-se se serão substituídos, não é? E aqui a minha resposta é não, não seremos substituídos. E sim, devemos continuar a aprender a programar. E é isso que eu vou falar aqui nesta minha apresentação. Então, por que é que devemos aprender a programar? Na minha análise, a inteligência artificial não irá então substituir os programadores. Vai tornar-se cada vez mais um complemento ao seu trabalho. E nós já conseguimos ver isso no nosso dia-a-dia. Cada vez mais as tarefas que são repetitivas são feitas perfeitamente com a inteligência artificial. E ela faz de uma forma rápida e eficiente. Tudo o que é tarefa repetitiva não precisa aqui do nosso lado humano. Então, qual será aqui a função do programador? A meu ver, é o lado estratégico, pois ser programador não é só resolver um problema, não é só gerar um código. É necessário que este código esteja adequado à experiência do utilizador e que cumpra as regras do negócio. E é nesta linha de compreensão do contexto que o programador será, então, a meu ver, essencial. Porque a verdade é que, neste momento, esta ponte ou capacidade entre
o mundo técnico, esta ponte que é preciso comunicar entre o mundo técnico e o não técnico, a meu ver, ainda continua fora do alcance da inteligência artificial. E é aqui que o programador entra com o seu lado estratégico, porque gerar código, a inteligência artificial consegue gerar. É preciso aqui o lado estratégico que o programador vem introduzir. E é por isso que eu digo sempre, quem consegue combinar, enquanto programador, a geração do código com um pensamento crítico, terá sempre lugar aqui no mercado de trabalho, ok? Agora faço aqui uma pausa dramática. Será que eu estou a ser assim demasiado otimista? Se calhar não, e por isso vamos aqui a factos. Eu aqui estou a puxar, como podem ver, a brasa à minha sardinha, que é a área da programação, e é aqui o meu foco também no MBA. Ora, para isso, para complementar aqui os meus, as minhas reflexões, vamos a factos, ok? E a verdade é que não podemos deixar aqui de apresentar alguns estudos relevantes. Existem várias investigações nesta área e, tendo em conta esta tendência, posso referir um estudo que foi feito com programadores da Microsoft e da Accenture, em que se concluiu que os programadores que utilizaram Copilot nas suas, então, tarefas conseguiram concluir 26% de tarefas a mais, considerando aqui uma base semanal, ok? Sem comprometer a qualidade. Então, conseguimos ver que realmente programar utilizando ou com recurso à inteligência artificial é um facto, está aí, está a ser implementado em diversas empresas, mas o que podemos refletir daqui é que a inteligência artificial, no que toca à programação, pode funcionar então como um apoio. Eu digo sempre que é assim como se fosse um colega sénior que nos ajuda, ok? E para refletir aqui um pouco mais sobre o assunto, posso destacar também um estudo da Gartner que diz que até 2027, 80% dos programadores terá de aprender novas competências para se manterem atualizados. Então é aqui que eu digo que a programação, porque é aqui a grande questão, será que os programadores vão deixar de existir? Não, eles não vão deixar de existir. Vão ter que se atualizar e com isso há novas funções para os programadores, como é o caso de Prompt Engineer, é uma das novas profissões aqui nesta nova era. Isto é um exemplo de uma procura no site de emprego real, e depois outro é revisores de códigos gerados por inteligência artificial. Tenho aqui um exemplo real de um profissional freelancer que já vende esses serviços, que já disponibiliza esses serviços, é revisor de código gerado por inteligência artificial. Então aqui o que conseguimos verificar é que realmente há aqui um update nas profissões de programador, mas não implica aqui a aprendizagem, então, da programação. E é por isso que a programação é importante. É importante saber as bases da programação para conseguir, por exemplo, ser um revisor de código de inteligência artificial. E é importante, então, saber as bases. E é por isso que eu digo sempre, como aqui diz o CEO da Apple, que o que todos devemos fazer é nos certificar que estamos a utilizar a inteligência artificial de uma maneira que beneficie a humanidade e que não a deteriore. E aqui neste MBA é feito isso. Nós damos a base da programação Python, okay? Mas temos também em consideração o novo mundo que é aqui da inteligência artificial. Damos a base para um aluno que nunca aprendeu a programar, saber a programar, mas também apresentamos projetos tendo em conta o mercado de trabalho atual que concilia, então, inteligência artificial com os programadores humanos, digamos assim. Okay? E assim termino a minha apresentação. Se quiserem saber mais, se ficaram curiosos aqui na área da programação, venham ter connosco aqui no MBA Data Science.
Muito bem. Vamos então passar à apresentação seguinte. Vamos falar mais sobre dados, com o professor Lércio Corvinel, que tem a palavra. Muito obrigado, professor Antônio. Estão a ver já o meu ecrã? Não? Sim, está-se a ver bem. A apresentação, não é? Sim. Ok. Boa tarde a todos. Então, com muito gosto, vos dou boas-vindas a esta breve apresentação da disciplina Introdução aos Dados, uma das primeiras cadeiras do MBA em Data Science da Autonomous Academy, sem dúvida uma disciplina importante para quem quer dar os primeiros passos sólidos neste fascinante mundo da ciência dos dados. Todos nós queremos chegar aos modelos preditivos, à inteligência artificial, aos algoritmos avançados, mas nada disso funciona se não começarmos pelo princípio. E o princípio são os dados, mais concretamente, como nós os organizamos, como os estruturamos e como os interpretamos. Uma breve apresentação, então, dos nossos conteúdos programáticos. Vamos, então, passar a explicar. Fundamentos da ciência de dados. Começamos esta disciplina, então, com um amplo debate, o que é realmente a ciência dos dados, como se posiciona entre a estatística, entre a computação e o negócio. Quais é que são os papéis dentro de uma equipe de dados? O cientista, o engenheiro, o analista, o gestor do produto. Então, esta base teórica é essencial para que cada aluno compreenda o ecossistema em que vai trabalhar e descubra onde se quer posicionar. Fazemos, portanto, uma introdução a áreas relacionadas, abordadas em outras disciplinas de Business Intelligence e Data Mining. Demonstramos como estas áreas complementam a ciência de dados, como são utilizadas na prática pelas empresas para extrair valor dos dados que já existem. Falamos de ferramentas, processos, objetivos, somente para que fique claro quando usar uma abordagem mais exploratória e quando avançar para um dos pontos-chave da nossa disciplina, a modelação relacional. Numa abordagem prática e desde muito cedo nas aulas, os alunos aprendem a identificar entidades, atributos, relacionamentos, aprendem a mapear os relacionamentos entre entidades, utilizando diagramas de entidade e relacionamento, e também a normalizar dados, evitando assim redundâncias, inconsistências e outros erros que podem comprometer as futuras análises. E aqui a teoria começa a ganhar forma. Os alunos, então, percebem que modelar bem é criar estrutura e clareza para as decisões futuras. Para passar da modelagem à prática, nós utilizamos o MySQL. O MySQL é um dos sistemas de gestão de bases de dados mais populares de todo o mundo. Os alunos vão aprender a criar bases de dados reais, com aplicação na sua área de negócio, vão aprender a criar tabelas relacionais, a definir chaves primárias estrangeiras e a garantir a integridade dos dados. O resultado, então, é que os estudantes ganham autonomia, deixam de depender de bases de dados prontas e passam, se quiserem, a criar as suas próprias. Naturalmente, nenhuma base de dados serve de muito se não soubermos extrair dela informação útil. Por isso, dedicamos boa parte da disciplina à aprendizagem da linguagem SQL, ou em inglês SQL. Começamos, então, pelos comandos essenciais de consultas, o select, o where, order by, e avançamos para group by, join, subconsultas, funções agregadas, manipulação de texto e datas, views e até procedimentos armazenados e triggers, que são os gatilhos. Tudo com aplicações práticas, utilizando dados reais ou simulados e com relevância para diferentes áreas, tal como economia, saúde, marketing ou tecnologia. Mas como não basta saber fazer, é preciso saber fazer bem,
abordamos também a questão da ética da regulamentação e da qualidade dos dados. Falamos do RGPD, da privacidade, da qualidade dos dados, dos riscos de vieses ou discriminação algorítmica. Refletimos sobre a responsabilidade de quem trabalha com dados e sobre a importância da transparência e da confiança em ambientes analíticos. Para consolidar tudo o que foi aprendido, os alunos desenvolvem um projeto prático de integração, modelam um domínio realista, criam a base de dados no MySQL, povoam-na com dados fictícios e desenvolvem consultas analíticas para responder a questões reais. É aqui que ganham experiência prática com os desafios do mundo real. Modelar bem, garantir consistência, escrever boas consultas e comunicar resultados. Esta disciplina não vive isolada. Ela prepara o caminho para o resto do curso. No mesmo semestre, os alunos têm também a cadeira de Big Data e Tecnologias, onde vão trabalhar com dados em larga escala, sistemas distribuídos e arquiteturas mais complexas. Conhecimento que aqui adquirem sobre modelação e SQL é essencial para compreender e navegar estas tecnologias. E no semestre seguinte, vão aprofundar as técnicas de análise com a disciplina de técnicas de análise de visualização de dados. Aí vão aprender a contar histórias com dados, construir dashboards, utilizar ferramentas de visualização e aplicar técnicas estatísticas. E tudo isso parte de uma base sólida, dados bem organizados, bem estruturados e bem entendidos. Em suma, a disciplina Introdução aos Dados não é apenas uma introdução, é um fundamento estratégico. É aqui que os alunos aprendem a pensar como profissionais de dados, ganham linguagem, ganham técnica, ganham confiança. Sobretudo, ganham capacidade de ver para lá dos testes e dos dados brutos e transformá-los em conhecimento acionável. Muito obrigado pela atenção. Estou totalmente disponível para esclarecer dúvidas ou conversar mais sobre esta experiência transformadora e espero vê-los em breve como futuros especialistas em ciências de dados aqui na Autônoma Academy. Muito obrigado, Lécio. Vamos então prosseguir com a terceira apresentação do professor Sérgio Ferreira, que tem a palavra. Muito bem. Muito obrigado. Só pedi para confirmarem que já estão a ver. Está bem, está perfeito. Muito bem. Então, muito boa tarde, Sérgio Ferreira. A apresentação já está feita, por isso, bem-vindos. E, essencialmente, hoje venho-vos falar aqui, dentro daquilo que é a disciplina de técnicas e visualização de dados, daquilo que é a minha experiência no mundo do trabalho, a trabalhar com grandes empresas. E por isso o desafio que todos me falam e que é mais importante é que provavelmente todos nós mexemos com muitos dados hoje no mundo do trabalho e na realidade há uma montanha de dados para analisar e transformar, mas a falta de ferramentas faz que não consigamos transformar aquilo que é dados em conhecimento. E por isso uma das coisas que normalmente encontro muitas vezes é esta afirmação, que é muitos decisores, em vez de terem factos reais para poderem tomar decisão, entram no mundo do achismo. E por isso aquilo que vou tentar falar aqui convosco um bocadinho hoje é como é que nós passamos do achismo à ação com estas ferramentas. E por isso, claramente todos nós, e acho que vocês não são a exceção a isso, já se sentiu, e quando é que nunca abriu uma folha de cálculo e sentiu um arrepio, que é milhares de linhas e colunas que parecem não ter fim, e olhamos para ela e sentimos claramente perdidos. E é uma sensação muito comum no mundo empresarial e é por aí que eu gostava de começar esta conversa convosco. E por isso aquilo que gostava de vos dizer, essencialmente, é que esta é a sensação da maior parte dos profissionais que trabalham nas empresas. Por isso, sentem que claramente, tal como esta frase, que acho que diz tudo, que é este é o grande paradoxo do nosso tempo.
Eu acho que temos acesso a dados e a mais dados que alguma vez sonhámos na nossa vida, mas tirar deles algum sentido e informação, perceber a história que nos contam, é outra conversa. E na realidade nós chamamos a isso a paralisia por análise. Por isso, tanta informação que acabamos por não conseguir fazer nada com elas. E por isso comecemos então por esta questão que é precisamente o problema mais comum nas organizações, que é vivem afogadas em dados e não em conhecimento e informação. E por isso o que é que nós precisamos e qual é que é o fundamento desta nossa cadeira? É, como em qualquer boa história, quando há um grande problema, gostamos que apareça um herói para salvar o dia. E neste caso, o nosso herói não usa capa nem espada e é, na verdade, um software. É uma ferramenta desenhada para pôr ordem naquilo que é o caos organizacional em que hoje vivemos. E por isso, como é que se chama essa ferramenta? Essa ferramenta chama-se Power BI. Por isso eu acho que esta ferramenta dá claramente superpoderes aos profissionais. E é isso que vamos tentar fazer nesta disciplina. Vamos então tentar perceber como é que ela funciona e qual é o seu verdadeiro superpoder. Por isso, na realidade, não se trata só de fazer uns gráficos. Muitas vezes há muitas pessoas que acham que o Power BI é apenas uma ferramenta para fazer uns gráficos bonitos. É muito mais do que isso e a disciplina tenta mostrar todo esse potencial de nós pegarmos nesta ferramenta e, na realidade, temos superpoderes com ela. E o que é que ela nos faz? Pois, essencialmente, faz e traz-nos um conjunto de grandes superpoderes. O primeiro é claramente o de unificar e a capacidade de unificar muitas fontes de dados. Por isso o Power BI consegue ir buscar informação a todo lado, desde aquela folha simples de cálculo do Excel, até bases de dados mesmo complexas que estejam na cloud, ou até dados que estejam nas redes sociais. Por isso, desde dados estruturados a dados não estruturados, ele claramente consegue juntar as peças deste puzzle complexo que hoje vivemos nas organizações. E por isso, a melhor analogia que eu tenho para vos mostrar isto, e o Power BI é mais ou menos como ser uma grande secretária organizada. Pensem nisto, provavelmente, que é a melhor forma de verem. É, antes de encontrarem uma resposta, tínhamos que abrir provavelmente 10, 20, 100 gavetas, são todas estas bases de dados como trabalhamos, e são todas diferentes. Para cruzarmos então papéis, teríamos que fazer claramente muitas contas de cabeça. E era claramente um caos. Com o Power BI, é como se de repente toda essa informação estivesse ali à nossa frente, numa única secretária, muito limpinha, arrumada e pronta a usar. Por isso esta é a melhor analogia que eu teria para vos trazer o que é o Power BI. E então, o que é isto que nós podemos fazer com ela? Por isso e com a secretária claramente arrumada, o que é que nos acontece? Claramente podemos passar daquilo que eu disse no início, que é passarmos do achismo à ação. E com isso podemos ver o impacto que isto tem na prática. Por isso é uma clareza que aparece para podermos tomar as decisões corretas. E acreditem que hoje nas organizações isto é o que os profissionais mais querem, é saberem que estão a tomar as decisões certas. E por isso, um pequeno gráfico para vos mostrar o que é esta mudança e o que é a magia que está associada a esta ferramenta. Por isso, deixamos para trás o achismo e aquelas decisões que eram baseadas no eu acho que, na intuição, na opinião daquele que fala mais alto na organização, desaparece. E passamos para um mundo em que claramente as decisões são guiadas por dados. E a diferença, acreditem que é da noite para o dia. As organizações que estão a fazer isto, claramente transformaram-se e são hoje organizações líderes de mercado, porque conseguem tomar decisões muito mais rápidas e acertadas, aumentando claramente a produtividade e reduzindo aquilo que é o risco da operação. E por isso, deixar-vos só aqui alguns exemplos de empresas reais com as quais estou a trabalhar e que hoje são referências nesta área. Por isso, claramente, hoje a Sonai, quer na Vorten, quer na Modelo Continente, tem um oceano de dados e no caso da Modelo Continente, são claramente a empresa que hoje melhor conhece os seus clientes através do cartão Continente. Por isso, é através dele que conseguem-se fazer promoções e fazerem comunicações connosco hiper personalizadas. No caso daquilo que é a operação, porque a operação de retalho é muito exigente, é na redução de custos para otimizar aquilo que é as receitas. Olhando depois aqui para o meio, para a EDP. A EDP é uma das empresas também onde hoje os dashboards permitem gerir a rede de forma mais eficiente, mas também as equipas no terreno lhe dão mais inteligência. E com isto, mais uma vez, melhores receitas, menores custos, maiores margens. E só por último, para mencionar a Jerónimo Martins, também um grande retalhista, toda a cadeia de abastecimento, distribuição, organização de rotas, é hoje toda feita com dashboards de Power BI que lhe dão a capacidade de poder gerir tudo isto de forma muito, muito personalizada. E agora pensando em vocês,
Por isso, qual é que é a vantagem para a vossa carreira? E por isso deixem-me dizer-vos que esta é a mais importante. Por isso, no mercado, hoje em dia, já não é suficiente para dizer que eu domino Excel no meu CV. Hoje em dia, quando contrato pessoas na UI, é claramente muito relevante se já sabem ou não trabalhar com Power BI. E esse é o ponto-chave. Ou seja, o Excel é o básico, mas isso é o mínimo dos mínimos. Já ninguém se espanta com isso. E por isso, hoje o que eu vos digo é que será fundamental para aquilo que é um profissional do futuro, que é trabalhar nesta área dos dados, saber transformar dados em informação, e o Power BI é precisamente isso que vos vai pôr uns furos acima da vossa concorrência. Se isto não for suficiente para vos entusiasmar, deixo-vos alguns números. Este é o valor que, em termos salarial, um profissional que sabe trabalhar com Power BI consegue oferir. Por isso, mais ou menos, no mínimo, 25% a mais. O outro que é importante é que existem 3 vezes mais oportunidades no mercado e vagas disponíveis para analistas que sabem trabalhar Power BI. E terceiro, dentro da organização, é a vossa autonomia, é a capacidade de poderem, quando têm um desafio, rapidamente poderem ter uma ferramenta que vos dá estes superpoderes para poderem trabalhar e serem autónomos. O outro tema que deixava também é este importante. É verdade que vocês vão ter ferramentas de programação, mas é um mito que para trabalhar com Power BI eu preciso de ser um programador. O Power BI tem esta outra grande vantagem. É muito intuitivo e é um self-service analytics. Permite que qualquer pessoa com alguma formação base e aquela que é avançada que nós vamos dar, poder rapidamente começar a tirar as suas próprias conclusões dos dados de terceiros e sem precisar de competências técnicas de programação. Primeiros passos para vocês e como começarem. Os mais simples, claramente, inscreverem-se no Data Science da Autonomous Academy, é o primeiro passo. Depois participarem e envolverem-se naquilo que são os projetos e trabalhos que vão ter muito práticos de empresas reais, de técnicas de análise e visualização de dados. E o terceiro passo, podem começar já a instalar o Power BI Desktop para experimentar e conhecerem, porque ele é gratuito. E por isso, esta é a receita para o sucesso nesta disciplina. E deixo-vos com algumas provocações, por isso, claramente, o futuro hoje em dia já não pertence a quem tem mais dados, mas a quem sabe usá-los, e por isso isto é claramente como devem começar, e o que eu vos sugiro é que comecem já, e vejamos, este pequeno plano de ação simples e prático, para quem quer dar os primeiros passos nesse mundo, é precisamente aquilo que deve fazer. E por isso a pergunta é, que história é que contam os vossos dados? Já sabem o que é que vão fazer com eles? Qual é que é a vossa estratégia? Como é que vocês vão vencer neste novo mundo de inteligência, mas também de muitos dados em que é preciso saber trabalhar? Por isso, a sabedoria está claramente em saber transformar os dados em ações inteligentes. E por isso, aqui está o vosso plano. Transformem dados em inteligência, mudem de achismos em decisões e levem as vossas carreiras para terem sucesso. Esta é a minha mensagem e espero que se sintam entusiasmados e motivados. Esta é uma paixão para mim e por isso espero poder contagiar-vos ao longo daquilo que é o MBA nesta área. Muito obrigado e à vossa disposição. Muito obrigado, Sérgio. Foi também uma excelente apresentação. Agradeço aos 3 presentes, aos 3 oradores, as excelentes apresentações que fizeram. E agora vamos passar à parte, talvez seja também interessante para vocês que estão a assistir, que é poderem colocar as vossas questões, colocarem perguntas aos oradores. Sintam-se à vontade, não tenham medo de falar, é para isso que aqui estamos. E quem quer falar? Temos uma audiência silenciosa e tímida. Não tenham medo de colocar questões, estejam à vontade. Nós estamos aqui para vos esclarecer naquilo que acharem que possa ser interessante. Eu posso dar alguma informação também sobre uma componente que ainda não falámos, que eu estava a deixar para o fim, mas é também uma das unidades curriculares do MBA, é precisamente Estatística para Data Science, em que, imaginem, não temos dados, queremos construir uma amostra, como é que devemos proceder? Queremos tratar os dados dessa amostra numa perspectiva de lhe aplicar um modelo preditivo. Que modelos preditivos podemos aplicar? Como é que podemos fazê-lo? Isso também está contemplado dentro deste curso
e pronto, penso que será uma componente também interessante, é porque para construir uma amostra é preciso saber fazer a amostragem, é preciso saber trabalhar depois com os dados e aplicar os tais modelos preditivos que muito se falam, que basicamente são trabalhados com modelos de regressão e, mais atualmente, inclusivamente, para modelos de equações estruturais, que é uma matéria muito recente na área da estatística. Não sei se querem, então, colocar alguma questão. Está aqui uma pergunta para o professor Sérgio. O Sim, se Power calhar BI, até duas, não é? Por isso, duas, já estão se duas. calhar respondendo à primeira ao José António Gomes, e obrigado pela pergunta, José António. Na realidade, nós hoje já conseguimos falar com o Power BI, por isso, se tivermos o Copilot da Microsoft para o Power BI, já temos uma possibilidade de interagir com ele em linguagem natural. Por isso, essa é uma das possibilidades de nós, precisamente nas aulas, vermos como é que podemos ter uma nova interface muito mais intuitiva e natural para poder fazer dashboards. Segundo, o Power BI é o de facto da indústria. Sim, neste momento devo dizer-vos que são poucas as empresas no nosso tecido empresarial que não têm o Power BI como sendo a ferramenta de visualização e de dashboarding. Houve uma altura em que tínhamos Tableau como sendo também uma das ferramentas que muitos utilizavam, mas face à democratização e à facilidade de utilização do Power BI, também a evolução que teve de qualidade de funcionalidades, ele tornou-se prevalecente. Por isso eu diria que se vocês puserem Power BI no vosso currículo e forem uma organização, a probabilidade é muito próxima de 100% de ser a ferramenta que é utilizada nessa grande empresa ou PME. Bem, mais questões? Relativamente a esta questão de um participante que, enfim, diz que tem pouca formação em informática e se poderá ter sucesso neste curso. Eu digo que sim, porque da experiência que temos das duas edições anteriores do curso, muitos alunos que entraram a zero saíram com projetos muito bons ou excelentes realizados. E, portanto, aquilo que nós fizemos quando planeámos este MBA Data Science foi criar um conjunto de unidades curriculares que permitam percorrer todo o caminho desde o início, mesmo para quem não tem experiência de programação, até chegar ao fim e conseguir fazer programação em Python e também em R, que não mencionámos ainda, mas também a professora Inês também fala e ensina R. Mas do ponto de vista prático, nós temos de facto essa realidade, duas edições anteriores, alunos que iniciaram sem conhecimentos de programação, sem conhecimentos informáticos prévios, conseguiram terminar com sucesso o MBA e com trabalhos finais, que são projetos finais, que são apresentados perante um júri, com muito boa qualidade, alguns mesmo excelentes. E temos aqui uma aluna, não sei se consegue, se me permitem. Teresa, não sei se quer dar aí a sua opinião, uma vez que a Teresa teve aqui um trabalho excelente, foi aluna aqui da segunda edição do MBA. Não sei se a Teresa consegue falar connosco, mas seria bastante interessante. A Teresa não ouviu? Está aqui, já está. Ouvi. Ok. Olá, Teresa. Boa tarde, professores. Só não conheço o professor Sérgio. De resto, tenho a dizer que, pronto, acabei muito recentemente o MBA. Foi uma experiência que gostei muito e recomendo. E vejo que há aqui uma evolução até ao longo das edições bastante positiva. E a minha experiência é inscrevam-se e não tenham medo, porque nem todos temos o mesmo background, mas as bases são dadas e por isso há uma preparação para uma evolução no conhecimento e um acompanhamento e uma disponibilidade dos professores, que é muito importante. Obrigado, Teresa. Obrigada, Teresa. Nós, enfim, mediante alguma investigação também que fazemos no mercado sobre este tipo de cursos, este curso de MBA, portanto é um curso com nível de pós-graduação, pós-licenciatura, tem um número de horas de docência que é bastante superior a outros que são publicitados no mercado. E
apesar de termos mais horas de trabalho, isso de alguma forma gera um benefício para os alunos que frequentam o curso, porque têm, de facto, todas as matérias dadas de fio a pavio, como se costuma dizer, desde o início até ao fim. E, portanto, isso penso que é diferenciador do nosso MBA Data Science da Autónoma Academy, é vocês olharem para o site que está aqui nas mensagens. Tenho aqui um aluno que também estava a perguntar se o curso é 100% online. Sim, o curso é 100% online. Para o número de horas que são lecionadas, para o número de unidades curriculares que são feitas no decorrer desta formação de MBA Data Science, o valor da propina também está no site, também está indicado no site, portanto o curso é pago em 9 meses e portanto está lá tudo indicado, os valores de inscrição e das propinas, que comparando também com outros cursos nesta área, então se formos para os internacionais não é comparável, o custo deste curso é relativamente baixo. Comparando com algumas formações semelhantes do estrangeiro, é praticamente zero. É muito baixo mesmo. Posso fazer uma intervenção? Claro. Sobre, então, a necessidade de aprender, por exemplo, a codificar programação. E sobre a necessidade de julgar os dados. Então, ocorre uma coisa muito interessante. A médio e curto prazo, as pessoas não estão a ser substituídas diretamente pela AI, mas sim por outras pessoas que sabem trabalhar com inteligência artificial, sabem usar as ferramentas convenientemente. Entretanto, por que programar, por exemplo? E por que é preciso um especialista para olhar para os dashboards e definir a melhor estratégia? O fato é o seguinte, o que nós não conhecemos, nós não controlamos. E o que nós não controlamos, controla-nos a nós. Então, o professor Sérgio também, penso eu, pode dar uma melhor visão desta necessidade de uma pessoa com conhecimento, olhar para os dashboards e definir estratégias ao invés de usarmos um algoritmo pré-definido, não é, professor? Sem dúvida, professor. Acho que a nossa mais-valia é nós aumentarmos a potência da inteligência artificial e não a substituição. E claramente vamos precisar cada vez mais de estudar e aprender todos os dias, e por isso acho que o maior risco que nós temos com a inteligência artificial é tornar-nos preguiçosos digitais, porque achamos que à distância de uma prompt vêm todas as respostas certas. Quando passarmos a fazer isto, deixamos de ter utilidade, porque não conseguimos sequer editar, fazer curadoria ou verificar se estas máquinas estão a produzir corretamente aquilo que nós lhe pedimos. E não nos podemos pôr nessa posição. E acho que a aprendizagem, a universidade, a escola têm um papel fundamental a preparar os profissionais do futuro. E deixem-me dizer-vos, não é só aqui na escola, é também nas organizações. A formação que nós hoje estamos a fazer nas organizações, inclusive com parcerias com a universidade, é de uma dimensão como nunca aconteceu anteriormente, porque se não o fizermos, os nossos profissionais vão ficar para trás neste mundo que avança a uma velocidade tremenda. Aqui uma questão também do José António Gomes para a professora Inês Almeida. O José António Gomes diz, eu ando a aprender também Vibe Coding, tenho 2 aplicações paradas porque chegou uma parte em que precisava de ser coder. Mas até quando é que isso vai acontecer? Todos dizem que em breve quase 100% do código da Anthropic, Microsoft, OpenAI vai ser gerado por inteligência artificial. Vão ser sempre preciso coders, mas serão preciso tantos. Pronto, eu aqui complemento o que o professor Lércio disse e o que o professor Sérgio também acabou de dizer. Aqui o principal será a utilização da inteligência artificial com pensamento crítico, porque realmente sim, ela dá-nos o código, dá-nos
tudo o que nós precisamos, mas ao mesmo tempo precisamos também ter aqui um pensamento crítico. Se serão precisos tantos coders, José António, não acho que sejam precisos assim tantos coders. Vamos ter que sempre, vai ser sempre necessário coders, mas não é preciso todo o mundo, toda a gente ser então coder. Tem que ter conhecimento sobre inteligência artificial, porque aqui o mundo vai se dividir entre quem tem conhecimento sobre inteligência artificial e quem não tem. Quem não tem vai começar a ficar para trás. Filipe Pereira também pergunta se os projetos desenvolvidos são em grupo ou são individuais. Nas unidades curriculares, os projetos normalmente são feitos em grupo, mas o projeto final, como é para um título de pós-graduação, é um trabalho individual. Portanto, é um projeto final que é apresentado perante júri e classificado, e a nota do MBA é a nota final. Mais questões? Ainda temos 10 minutos, não é, André? André Ferreira? Sim, sim, professor. Mais questões? Estejam à vontade para falar, não tenham medo. Nós estamos aqui para ouvir as vossas questões e tentar responder o melhor possível. Claro que sim, nós estamos aqui para isso. Estejam mesmo à vontade. Filipe Pereira diz que está esclarecido. Obrigado também. Alô, sim? André, não ouvindo. É isso mesmo. Sim, Sim, parece que alguém está a tentar falar. sim, daqui é do Alberto. Eu Sim. queria, assim, um pequeno esclarecimento breve, não é? Sim. De que qual a utilidade prática para um profissional de direito? Olha, uma das áreas, eu vou deixar depois também os meus colegas falarem, mas uma das áreas em que se está a verificar uma maior rapidez de aplicação da inteligência artificial é precisamente na área do direito, porque nós conseguimos programar tudo o que são leis e levar numa perspectiva de inteligência artificial com machine learning a aprender sobre leis, consultando informação de bases de dados, de livros online, etc., conseguimos fazer com que a inteligência artificial consiga responder perante determinadas perguntas relacionadas a direito. Não sei se a Inês, o Lércio e o Sérgio querem completar aqui a minha afirmação. Se puder aqui só dar experiência, por isso no trabalho que estamos a fazer com várias das grandes casas de advogados no país, foram das primeiras, tal como os consultores, a sentirem-se ameaçados neste mundo da inteligência artificial, precisamente pelo que o professor António Cabeças disse. Estas máquinas são tanto melhores quanto nós conseguirmos descrever num papel aquilo que elas têm que fazer e pudermos ter dados para lhes dar, para elas poderem aprender. A área do direito vive de leis, legislação que está muito bem estruturada em documentação, o que quer dizer que é uma fonte de dados de treino maravilhosa. Aquilo que posso dizer é que hoje os profissionais da área de advocacia que não se transformarem pela utilização de inteligência artificial vão claramente estar atrás na concorrência com as outras casas. O que eu posso dizer é, falando só de alguns nomes, Vieira de Almeida, líder claramente na transformação por inteligência artificial, porque começou muito cedo com os seus profissionais rapidamente a introduzir nos processos de trabalho e a mudar as formas de trabalhar dos seus profissionais para que eles tivessem uma vantagem competitiva relativamente às outras casas de advogado. Eles começaram mais cedo, mas hoje todas elas estão a fazer este caminho porque percebem que quem não o fizer vai se tornar irrelevante, porque nós vamos ter nos nossos bolsos, e já o temos, um doutorado em advocacia à distância de uma boa prompt. Exatamente. Portanto, se for, por exemplo, ao ChatGPT e fizer uma pergunta sobre um determinado artigo, pode crer que ele responde. É óbvio que nesta fase, que ainda estamos no início, enfim, em termos de qualidade, às vezes temos que ser críticos também. Temos que verificar se as afirmações que nos são dadas estão corretas.
mas ainda há pouco tempo fiz uma consulta e depois consultei um amigo meu advogado e a resposta que o ChatGPT deu à minha questão estava correta. Por isso, ainda mais quando treinamos Small Language Models, especialistas só em informação que lhe damos, em termos daquilo que não sei se depois a professora Inês de Almeida vai falar, mas vai falar com a certeza de Retrieval Augmented Generation, que é a técnica de nós podermos treinar de forma fidedigna, reduzindo a níveis mínimos alucinações, para que estas máquinas se tornem especialistas e PhDs nestas áreas, para nos aumentar. Por isso, claramente, o que posso dizer é os advogados que claramente não tiverem esta competência de dados e de manipulação de ferramentas de inteligência artificial estarão em dificuldade muito rapidamente. Já agora, eu sou consultor, estou na mesma situação, não estou só a dizer que sou advogados. Os consultores estão na mesma, eu vendo conhecimento. E por isso os meus clientes só me compram coisas se eu estiver capaz de estar à frente daquilo que é o status quo e o state of the art que hoje as ferramentas nos dão. Muito bem. Ou seja, falou aí de um doutoramento em Direito. Poderiam dizer para quando e concretamente esclarecer um pouco mais? Doutoramento em Direito. Não falei em doutoramento, falei é que nós temos um doutorado no nosso bolso em 1000 áreas de especialidade, incluindo a advocacia. Sim. Por isso, os nossos telemóveis hoje, com um Claude da Anthropic, um Google Gemini, ou um ChatGPT da OpenAI, um Copilot da Microsoft, ou os chineses DeepSeek, ou Qwen, na realidade eles foram treinados com toda esta informação. É verdade que são generalistas e por isso têm temas quando nós lhes fazemos perguntas, mas cada vez mais dentro destas organizações nós não utilizamos estes large language models generalistas, mas utilizamos datasets específicos e treinamos para que não haja essa alucinação. Quando eu falava em doutorado, está a falar muito mais naquilo que é a capacidade e o gênio que nós temos nos bolsos. Bom, não sei se foi agora mais claro. E lamento ter induzido em erro. Sim. Há aqui também uma pergunta que é a dificuldade ou receio de conseguir traduzir linguagens codificadas entre o português e o inglês. Eu posso dizer que o Python, por exemplo, que é a linguagem atualmente mais utilizada no âmbito da inteligência artificial, é uma linguagem em que as pessoas não precisam de ser super fluentes em inglês para a perceber. Ela é muito intuitiva. E tem uma grande vantagem, é que ela utiliza rotinas, componentes que já estão montadas e que nós podemos utilizar dentro do nosso programa. Nós, com um programa muito pequenino, podemos fazer exatamente, entrar com dados, dando a informação, podem estar em Excel ou num fecheiro SDF, não interessa, e dizer, olha, eu quero fazer o cálculo de toda a estatística descritiva relativamente a estes dados. Ou eu quero fazer um modelo preditivo com estes dados. Ou eu quero fazer simplesmente um intervalo de confiança ou um teste de hipótese estatística com estes dados. E com meia dúzia de linhas temos o programa feito. Se eventualmente vocês forem alunos do MBA e tiverem comigo a unidade curricular de estatística, vão ver que com meia dúzia de comandozinhos que acionam rotinas que já estão pré-feitas, conseguem fazer todo este tipo de cálculos e, inclusivamente, utilização de modelos preditivos com via do Python. Não sei verdade, se a Inês quer ajudar. Exato, só acrescentar, é isso mesmo. E a aprendizagem do Python, tenho a dizer que também, por experiência, o Python é uma linguagem mesmo muito intuitiva e como o professor António estava a dizer, é o mais associado aqui ao inglês. Mesmo por experiência, no que toca aos nossos alunos, muitos dos nossos alunos vinham com experiência zero no que toca à programação e conseguiram intuitivamente aprender a programar com Python, sem problema nenhum. Por isso não tenha problema desta diferença que não há problema. E que o Python depois acaba por ser poderoso, quer na inteligência artificial, quer também dentro do Power BI. Não precisa de ser programador, mas podemos também acrescentar aqui a parte da inteligência artificial com o Python também dentro do Power BI. Bibliotecas que existem,
se calhar, eu penso que não vou exagerar se disser que já são milhares de bibliotecas. Nós conseguimos fazer tudo aquilo que pretendemos na perspectiva do trabalho, dos dados, da análise, da ciência de dados propriamente dita. E pronto, penso que não há mais questões. Eu acho que essa questão da língua é absolutamente legítima, muito mais frequente do que os alunos imaginam. Mas os nossos cursos estão pensados exatamente para quem não tem formação técnica prévia, certo? Por exemplo, na disciplina Introdução aos Dados, trabalhamos de forma muito progressiva, muito acessível. Tudo que fazemos é explicado passo a passo, sempre com exemplos em português, analogias simples, com muito apoio visual. Não é? Mais importante é que não se trata de decorar comandos, não se trata de traduzir linguagens da máquina, mas sim de aprender a pensar de forma estruturada, fazer perguntas aos dados, obtendo respostas úteis. A linguagem é apenas a ferramenta. Tal como se aprende a andar de bicicleta, também se aprende a escrever consultas em SQL e outras linguagens. No final, aliás, a maioria dos alunos diz, pensava que isso ia ser mais difícil. Muitos acabam por gostar tanto que seguem para áreas mais técnicas com confiança. Tanto já tem curiosidade, é o mais importante, o resto nós provemos. Muito bem. Olha, muito obrigado a todos por terem estado presentes. Um agradecimento especial aos nossos oradores, a professora Inês Almeida, o professor Lérgio Crovinel e o professor Sérgio Ferreira. Todos eles são docentes do MBA Data Science, portanto ficaram já a conhecer aqui uma parte significativa do corpo docente do curso. André, passo-lhe a palavra. Muito obrigado mais uma vez, reforço aquilo que o professor António Cabeças acabou de dizer. Muito obrigado aos nossos 4 oradores e assim, professor António Cabeças, é um gosto também trabalhar consigo e com estes 3 oradores que fazem parte aqui do percurso e da história do MBA Data Science. E dizer que o Data Science tem as candidaturas abertas, ainda tem vagas abertas e que vai arrancar agora no próximo mês de outubro. Muito obrigado a todos aqueles que estiveram aqui connosco esta tarde e até breve. Muito obrigado. Boa tarde. Obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Boa tarde. Autónoma Academy. Experienced people.